Olá, como foi essa experiência de leitura? Sentiu necessidade de reler a obra? Agora que você já realizou essa primeira leitura, a gente pode conversar sobre alguns outros temas de uma maneira mais aprofundada. Para realizar a leitura da obra, então você pode criar uma abordagem, né? A partir de uma abordagem desde psicanalítica, filosófica, sociológica, alegórica, assim por diante, né? Eu pessoalmente faço o meu próprio blend, você também pode fazer o seu, né? Então a gente pode casar, né? Um pouco de psicanálise, um pouco de filosofia, um pouco de literatura e assim por diante. Nessa aula nós vamos abordar um pouco sobre o arco narrativo, as personagens e alguns desdobramentos de Alice no País das Maravilhas. Então a gente tem de início uma criança entediada, né? Então o tédio ele vai ser um mote aí, né, para que Alice passe a buscar alguma coisa, né? Então isso é bastante interessante e bem marcante. No início ela está deitada, né, às margens do rio com a sua irmã, pouco interessada no que ela está lendo, né? Isso faz com que ela comece a prestar atenção mais no seu entorno. E é exatamente nesse momento que surge então o coelho branco, né? Então ele vai disparar uma perseguição, eu diria que quase obcecada, né? Que ela vai inconsequentemente, né, e isso de uma maneira coerente com a própria idade, né, ir atrás desse coelho, não importa onde, não importa como. Ela passa a perseguir esse coelho de uma forma tão intrigante a ponto de se jogar na toca do coelho atrás dele, né? Então aí a gente tem o início da história que é marcado por uma queda. Essa queda, quando termina, né, coloca Alice num lugar que a gente pode, inclusive, fazer uma leitura alegórica, né, e dizer que ela está num momento ali em que não consegue se encaixar em nada, como acontece em alguma fase da infância, né, que a criança pode não se sentir nem adulta o suficiente e nem criança o suficiente para determinadas coisas, né. Isso também tem muito a ver com o próprio contexto da época, né? Então Alice tenta se encaixar. Isso é retratado por meio dessa linguagem fantástica, né? Porque ela aumenta, ela diminui, né? Ela encolhe, né? De diversas maneiras e não consegue passar pela porta, que é o seu objetivo ali, para sair daquele lugar, né? Então, depois desse tombo, a gente tem esse desencaixe. E logo na sequência, quando ela consegue sair, né, a gente tem aí um outro ponto muito importante para a história, né, que é o desespero da própria personagem. Então, ela chora tanto que cai na própria lagoa de lágrimas, né, dela mesma. Então, o início dessa história não é muito fácil para a própria personagem, né? Ela estranha, embora ela esteja bem obstinada a correr atrás do coelho, ela estranha, e aí começa os seus encontros com os personagens, né? Ela não consegue se entender, não consegue compreender como funciona esse raciocínio, né? A gente tem, então, um choque em relação ao que ela traz do mundo de base com aquilo que ela vai encontrar no País das Maravilhas. Esse primeiro livro, então, né, Alice no País das Maravilhas, tem como principais fios condutores, além do próprio tamanho da personagem, né, no decorrer da história, né, a lógica do mundo onírico e também o deck de cartas, né? Então as personagens vão estar muito relacionadas ao jogo de baralho, né? E é com essas personagens e outras mais que Alice vai se encontrando no decorrer da história. É muito interessante observar que esses encontros, né, têm um impacto tão grande na própria personagem, né, que faz com que ela mude radicalmente. Então, assim, fisicamente ela se transforma a cada nova interação, né? E ao longo da narrativa, ela vai, aos poucos, né, se deixando compreender por essa nova lógica, né? Então, no início, a gente tem um choque muito grande, né, entre essas duas lógicas, né, de ambos os mundos, o que ela já conhece e esse novo, né? E no decorrer da história, isso vai se desfazendo aos poucos até chegar no final, quando a gente encontra uma personagem que é praticamente parte desse universo. A questão da identidade é um traço muito importante para pensar as personagens, porque Alice, lá no início da história, né, entrega para o leitor uma maneira de se pensar muito diferente, né, do habitual. Então, você vai lembrar que no início ela se confunde, né, sobre quem e tenta se encontrar afirmando exatamente aquilo que ela não é.
Então ela vai dizer, Ada, com certeza eu não sou por isso e por isso e por aquilo. Esse traço é muito diferente do que a gente vai encontrar, por exemplo, em outras releituras, né? Então, como exemplo, o filme do Tim Burton, né? A gente encontra uma Alice totalmente diferente dessa, né? E acho que a principal característica é justamente essa questão da identidade. A Alice lá do Tim Burton, ela vai se afirmar, né? Ela vai se afirmar dizendo eu sou isso, eu sou aquilo outro. Alice, aqui na obra original, não. Ela vai por meio da diferença. E essa é uma questão muito importante e, digo até, bastante bonita, né, do livro, que é essa afirmação da diferença. Então, esse encontro com o outro é o que vai fazendo com o diferente, né, vai fazendo com que ela se conheça também, né? Então, a gente tem aí também uma busca, né, pela própria identidade por meio dessa cadeia de negações, né? Uma maneira diferente, uma maneira de afirmar a diferença. Além do Coelho Branco ali no início, a gente tem outras personagens tão marcantes, né? Como o caso do próprio Chapeleiro Maluco, né? Que vai lançar questões para Alice também que podem ser lidas de uma maneira mais leve, mais divertida, mas também aprofundada até de uma maneira filosófica, né? Essa questão da diferença, ela é bastante evidente nesse episódio, né? Você deve lembrar que o chapeleiro lança um enigma para ela, né? Propondo que ela encontre a resposta, né, para a questão de o que o corvo tem a ver com a escrivaninha, né? E Alice não consegue responder isso, né? Essa relação do corvo com a escrivaninha entrega também ao leitor a própria diferença, porque o corvo e a escrivaninha podem se relacionar, né, estão relacionados, se aproximam, por exemplo, por meio da própria diferença, né? Então é um enigma que, inclusive, né, propõe aí outros tipos de aprofundamentos e desdobramentos, né? Uma outra personagem também muito conhecida, né, do País das Maravilhas é a Rainha de Copas, né? E essa rainha, que tem como uma frase marcante, né, que cortem-lhe as cabeças, né, nada mais é do que uma rainha bastante totalitária, né? E o interessante que é construído no livro é que os personagens ao redor dela ridicularizam, né? A ridicularizam. Ela parece pensar que está no comando, né? Parece pensar que suas ordens são obedecidas, mas no final das contas os seus súditos sempre dão um jeitinho de enganá-la, né? Tem ali no início quando a Alice entra no jardim da rainha, né, ela encontra as cartas pintando as flores, né, que eram brancas de vermelha, né? Esse episódio também é bem característico, aparece muito nas releituras para o cinema também, né, em animações, que é justamente para tapear essa rainha, né, que pensa que pode mandar decepar todas as cabeças, né? E eles, na verdade, dão uma enrolada na rainha. Ao final, a gente tem aí o despertar da personagem, né? Então, a Alice, ela desperta. Mas esse também é um ponto muito intrigante que eu convido você a retornar à história e analisar com seus próprios olhos, né? A gente tem uma criança entediada em um estado de semissono no início da história. E aí, enquanto ela cai, né, pela toca do coelho, a gente tem aí um momento também que o narrador vai informar que ela dorme. Então, ela dormiu novamente. Se ela dormiu no início, ela dormiu novamente. E ao final ela desperta. E aí a gente tem um outro enigma, né? Ou a gente tem um sonho dentro do outro, que me parece ser o mais provável, né? Ou também a Alice desperta, e aí já que ela dormiu 2 vezes, ela desperta e é um despertar provocante. Ela desperta para quê, né? O que acontece depois? Isso o leitor não tem acesso, né? E eu arrisco até dizer que esse sonho não acabou e é por isso que ele reverbera, inclusive, até hoje, né? Até os nossos dias, atualizado pelas leituras de milhões de novos leitores todo ano. Nesse caminho percorrido pela personagem, né? Que é um caminho bastante elástico, né? Ele vai mudando, né, de acordo com cada interação, né, que vai acontecendo, né, ela encontra, por exemplo, uma dificuldade de sair novamente, mais ou menos pelo meio do livro, né. Então, lá no início ela queria
passar adiante, não conseguia, e em um certo momento do livro ela quer voltar e também não consegue. E é nesse momento em que ela quer encontrar o seu caminho novamente, né, que ela também não sabe qual é, que ela encontra com o gato, né, que é essa figura que é muito ambígua, né, mas não só ambígua, diria até plural, né, pode ser tanto muito mágica, bela assim, né, ou também muito macabra, né? Então a gente tem um sorriso do gato, que isso também é bem marcante nas releituras, né? Que fica evidente. Então todo o restante do gato some e o sorriso fica evidente, que é um sorriso que a gente pode ler até poeticamente, né? Então permanece o sorriso do gato, mas também bastante macabro, né? E essa interação com o gato é muito interessante, que ele vai evidenciar para Alice, né, o lugar da loucura nesse país. E aí a gente tem uma virada, né, da lógica muito interessante também. Então, a Alice, que seria a pessoa não louca ali, né, não se encaixa, né? Então, esse é o país dos loucos, né? Todos são loucos, né? Então, a gente tem uma virada, né? O diferente é ela, não é? Então, o que geralmente a gente vai ler, né? O que a gente não entende, o outro que é diferente é o louco, né? Ali ela não é compreendida, né? Então, todos ali são loucos, né? Então, a loucura é como uma fortaleza de cada personagem, né? E ela vai se encaixando, tentando encontrar os seus próprios traços, né? Distintos, né? Então, a loucura também tem muito a ver com esse reconhecimento da diferença, né? Não mais como uma negação da diferença. Esse fragmento em que a gente encontra a interação, né, da Alice com o gato, né? É muito interessante. Então, em certo momento, eles se encontram e ocorre o seguinte: você poderia, por favor, me dizer que caminho eu devo tomar? Isso depende muito de aonde você quer chegar, disse o gato. Eu nem estou preocupado com isso, disse Alice. Então não faz diferença o caminho, respondeu o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou como explicação. Ah, mas isso é garantido, disse o gato. É só você andar o suficiente. Alice sentiu que não havia como negar aquilo, então tentou outra pergunta. Que tipo de gente mora aqui? Naquela direção, o gato disse, movendo a pata direita em círculos, mora um chapeleiro. E naquela direção, movendo a outra pata, mora uma lebre de março. Visite quem você preferir, os dois são loucos. Mas eu não quero ver gente louca, Alice comentou. Ah, mas não tem como evitar, disse o gato. Todo mundo é louco por aqui. Eu sou louco, você é louca. Como é que você sabe que eu sou louca? Disse Alice. Deve ser, disse o gato, senão você não tinha vindo aqui. A gente tem também, no decorrer do caminho, né, além de espacialidades diferentes, também a gente tem uma grande questão que é o tempo, né? Então, a gente tem diferentes velocidades que vão atravessando essa história, né, esse caminho de Alice. Então, a gente tem lá no início um coelho muito apressado, né, que quer muito chegar, né, no seu objetivo final. A gente tem, por outro lado, né, uma mesa que está totalmente parada no tempo, né, e marcada por essa personagem, que é a lebre de março. Então, é como se o tempo sempre estivesse andando para trás e, na verdade, não para frente, né? E a gente tem desde esse aparecimento repentino, por exemplo, do gato, né, na história. Então, são diferentes temporalizações. Isso vai também se refletindo na própria personagem no decorrer da história. O encontro de Alice com o outro, né, que vai acontecendo no decorrer do seu caminho, pode ser de uma maneira muito poética também, né, que eles acontecem de uma forma muito repentina. Embora nesse momento, depois da interação com o gato, ela escolha ir para algum lugar, né, muitas outras interações, a maioria delas, acontece de uma maneira inesperada. Então, exatamente como é a própria vida. Então, embora o livro tenha essa característica da linguagem fantástica, né, que transgride o real, a relação com o próprio real é muito profunda, né? Esse é um dos exemplos, a gente vai encontrar outros vários, né? Então, o encontro com o outro é assim, não se planeja, né? Acontece, é um acontecimento e que sempre gera alguma coisa, mesmo que minimamente, né? Mesmo que gere nada e tudo ao mesmo tempo. As traduções, né, e como essa que você tem em mãos, né, e as ilustrações de uma maneira geral, então vão recriar a obra, né, vão trazer um pouco do olhar, né, do ilustrador e também de quem traduz, porque a gente vai ter uma mudança de contexto, né, então quem traduz, né, vai tentar
de alguma maneira, trazer esses enigmas que fazem sentido na língua de base para a nossa língua, né? Que é o que acontece, por exemplo, né, nessa tradução que você acabou de ler. E aí, isso também acontece com as releituras para o cinema, né? Então, a gente tem uma leitura que é da própria pessoa que cria, né? Essas adaptações para o cinema, né? E elas vão ser diversas, há inúmeras adaptações para a TV e para o cinema. E eu gostaria de deixar aqui como indicação duas delas. Uma é de 1988, que é do diretor tcheco Van Svankmajer, que é uma mistura de stop motion com live action, e vai focar justamente num ponto muito importante dessa obra, que é a moral, né? Então ele vai criar o universo da criança, né, sem moral, né? Então a gente tem ali umas situações bastante interessantes, convido você a assistir. E além dessa, a gente tem uma outra que também tem várias, né? Essa outra que vai focar num outro ponto. Então, a gente tem, em determinados momentos da obra, né, até uma coisa meio macabra, né? Então, essa atmosfera, assim, um pouco macabra, um pouco de terror, assim, né, é captada por essa outra adaptação, que é do John Miller, que é de 1966. Então, embora não haja moral, né, no mundo dos sonhos, né, não haja moral no País das Maravilhas, né, há consequências. Isso é bastante evidente, né? Não tem moral, mas para tudo que se faz há uma consequência. E a gente consegue perceber isso, né, no decorrer da caminhada de Alice por esse país. É isso, convido você a reler essa obra e também a voltar para o próximo livro. Até breve!